Então, pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Que bom estarmos aqui reunidos, mesmo que eu daqui, vocês aí do outro lado. Que bom que temos esses meios, né, para nos comunicarmos, esses meios para que possamos levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, né, a todas as pessoas, né? Então, graças a Deus, tenho certeza que realmente é Deus, né? Deus quem nos direciona, mas é Deus também. Isso é obra, né, do divino, é obra de Deus, realmente, esses meios, né, que podemos utilizar, esses aparelhos, nós sabemos disso, né, que o bom uso realmente deles, né, é para a glória realmente de Deus. Irmãos e irmãs, é lógico que estamos vivendo, né, um momento um pouco difícil com tudo isso, né, que está acontecendo no mundo. Mas também nós não podemos de nos alegrarmos, né, não podemos deixar de nos alegrarmos com esse momento realmente maravilhoso, né, que é o momento da Páscoa. Nesse momento em que estamos vivendo da Páscoa, hoje nós estamos quarta-feira, né, quarta-feira da oitava da Páscoa. Ontem, como o padre Marcos falava, ou seja, né, o momento realmente, a Páscoa é algo tão lindo, algo tão grande, né, que não dá para realmente se viver em um dia só, ou seja, então são 8 dias que a gente vive como que fosse um dia só. Então, realmente temos que nos alegrarmos, porque, ou seja, é o momento em que nós sabemos onde Cristo venceu a morte, período que Cristo ressuscitou e ressuscitou para nos salvar. Venceu a morte, o vilão, realmente, o vilão de tudo que era a morte, que era considerado, ele venceu para nos salvar. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, é verdade que nós, infelizmente, temos, muitas das vezes, temos olhado mais para os problemas do que realmente para as soluções. Muitas das vezes nós temos olhado mais para as coisas que não dão certo do que para as coisas que dão certo. Nós realmente, na nossa condição pecadora, né, nós sabemos realmente que muitas das vezes realmente fazemos isso, né, que muitas das vezes realmente não agimos conforme o Deus quer, não agimos conforme Deus quer, e não fazemos conforme Deus quer que nós façam, que a gente possa fazer. Na sexta-feira a gente viu como Pedro negou Jesus, ou seja, ele tinha dito que estaria com ele em todos os momentos, mas a gente observa que ele negou. Quantas e quantas vezes também nós fazemos a mesma coisa? Então, naquele momento de alegria que ele estava com Cristo, que ele estava com Jesus, mas logo depois, quando veio ali aquele problema, veio aquela dificuldade, ele deu um passo para trás. Ele falou tanto que iria ressuscitar, e no momento que alguns foram, não entenderam, que viram o túmulo vazio, não entenderam. Ontem nós vimos Maria Madalena, que chegou, encontrou lá, viu que o túmulo estava vazio, mas por ela estar coberta de tamanho desespero, por ela estar coberta de tamanho da dificuldade realmente, do choro, ela não reconheceu, não lembrou. Hoje nós vimos aqui nesse belíssimo evangelho, onde esses 2 discípulos, eles saem tristes, uma viagem que demorava ali, uma viagem de 11 quilômetros, eles passavam praticamente o dia todo caminhando, chorosos e tudo, e realmente muito preocupado.
e Cristo chega a caminhar com ele e eles não reconhecem. Muitas das vezes também somos nós. Por esse momento que nós estamos passando agora, às vezes nós olhamos mais para o problema, nós olhamos mais para as coisas ruins que estão acontecendo do que para as coisas boas. Momento onde podemos ficar reunidos, momento onde nós podemos estar celebrando mais a palavra de Deus, momento onde nós podemos mais estar ali em famílias, colocando as coisas em dias. Momentos que nós podemos aproveitar, mas não, muitas das vezes focamos mais no problema, e não vimos ali naquele momento algo de bom, não vimos naquele momento ali a força de Deus, o amor de Deus que está ali naquele momento conosco. Isso a gente vê aqui no Evangelho, que os discípulos, eles caminham, Jesus está com ele, Jesus está ali caminhando com ele, Jesus está ali presente na vida deles. Jesus também está presente na nossa vida, meus irmãos. Jesus está na nossa casa. Talvez até estando em casa, talvez até para não acontecer algo de ruim, quem sabe? Se estivéssemos fora de casa, ou indo ou fazendo aquilo que muitas das vezes estamos habituados a fazer, o que estaria nos esperando? Será que nós paramos para pensar que esse momento que nós estamos mais em casa, esse momento que nós estamos mais deixando de sair para ir a determinados lugares onde costumávamos ir, viajar, que muitas das vezes nesse período, como tivemos esse período da Semana Santa, de período de feriados, dias santos, e viajaríamos, e o que poderia ter acontecido? Muitas das vezes, será que a gente não pensa que isso pode ter sido um livramento? Às vezes nós não percebemos isso. E os discípulos aqui não perceberam. Maria Madalena não percebeu. Ontem a gente percebe que quando Jesus chegou e falou com ela, chegou e colocou, ela pensou até que fosse um jardineiro e perguntou: olha, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Que eu venho, eu vim pegá-lo. Pela nossa situação, meus irmãos, pela nossa situação que nós estamos, muitas das vezes, e eu me coloco aqui, muitas das vezes pela situação de desespero, nós não percebemos ali a ação de Deus na nossa vida. Mas aí, se realmente eu rezo, se realmente eu me coloco na frente de Deus, vai ter um momento ali que eu vou perceber. E Maria Madalena percebeu, quando ele chamou-a pelo nome. Outras pessoas nunca chamavam ela pelo nome, mas Jesus chamou pelo nome. Jesus chamou Maria Madalena pelo nome, e Jesus chama a cada um de nós pelo nome. A cada um de nós. E aí nós temos que ficar atento, nós temos que estar atento para ouvir o chamado de Jesus. Hoje a gente percebe que os discípulos que iam caminhando, então eles reconheceram Jesus já aqui de forma diferente. Eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Irmãos e irmãs, eles reconheceram Jesus na Santa Missa. Ali, aquele momento, quando Jesus partiu o pão, ali foi a Santa Missa, foi a celebração. E ali eles reconheceram Jesus. E ali eles reconheceram, nós também temos que estarmos atentos. Não que nós não vamos fechar o olho para tudo o que está acontecendo, não. As autoridades dizem que nós temos que usar máscara, porque isso prolifera
tudo bem, temos que usar. Temos que fazer de determinadas maneiras para não proliferar o vírus, ok. Mas nós não vamos focar só no problema. Nós sabemos que tem algo que é muito maior, que é Deus, e que Ele está conosco, Ele está na nossa casa, Ele está na minha casa, Ele está na tua casa. E Ele quer celebrar na tua casa contigo, Ele quer celebrar comigo, Ele quer celebrar com você. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, nós fazemos como esses discípulos. Nós fazemos como Maria Madalena, que foi rápido falar aos discípulos. Nós fazemos como esses discípulos que voltaram. Percebam que eles caminhavam à noite, o dia inteiro, e já era de noite, e ali naquele momento eles chamaram Jesus para entrar, porque já era tarde. Porque já era tarde, já era noite. E quando eles reconheceram, no momento que eles reconheceram Jesus, ali não teve mais noite para ele, ali não teve mais cansaço para ele, ali não teve mais preguiça, ali não teve nada, eles voltaram. A palavra de Deus diz que eles voltaram no mesmo instante. No mesmo momento eles voltaram. Os 11 quilômetros que eles passaram, um dia todo andando, se arrastando, chorando. Quando eles encontraram com Jesus, eles se alegraram e retornaram rápido. Não pensaram mais em nada, não pensaram mais em medo, não pensavam mais que estava de noite, não pensaram em nada porque eles tinham um foco. Qual era o foco, meus irmãos e minhas irmãs? Era anunciar, era falar de Jesus, era falar da alegria que eles tiveram com o encontro. Do encontro que eles tiveram. E essa é a diferença. Essa realmente é a diferença de quem acredita, de quem confia no amor de Deus, de quem tem Deus verdadeiramente no coração. Não fica choroso, mas sabe que essa situação, esse momento vai passar. Sabe que Deus é mais. E não para nos problemas. É isso, irmãos e irmãs. Nós vimos na primeira leitura, quando Pedro chega, e aí tem aquela pessoa que ela está numa situação de prostração, que ela está numa situação ali aleijado, sem sair para lugar nenhum, muitas das vezes situação que nós também nos encontramos. Muitas das vezes nós paramos distante do obstáculo e parece que nós não temos Deus. Parece que ali o problema é maior do que tudo e nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é, sabemos que Deus é maior. E aí às vezes nós ficamos como esse homem que estava ali, aleijado, que estava prostrado. Quando Pedro e João chegam, que olha para ele, ele disse: olha para mim, olha no meu olho, foca. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho algo que é maior. Eu tenho Jesus. Foca em Jesus, que tu fica bom. Olha para Jesus, tira o olho do problema. Deixa de focar o problema. Olha para Jesus, que tu vai ficar curado. Meu irmão, no mesmo instante que ele focou, no mesmo instante que ele acreditou, no mesmo instante que ele olhou, ali ele não olhou para Pedro, ali era Jesus que estava agindo, era Deus já que estava agindo. Que sabemos que Jesus, ele é Deus na segunda pessoa, então Deus estava ali naquele momento, e foi ele que agiu, e ele olhou, e ali ele se levantou, ficou curado, e começou a louvar, e começou a evangelizar, e começou a testemunhar, porque
quando nós acreditamos, quando nós recebemos a cura, nós testemunhamos. E foi isso que aquele homem começou a fazer. Então é isso que nós temos que fazer. É isso que temos que fazer. Procurar viver conforme as pessoas estão falando nesse período? Sim. Sim. Mas acreditar que esse problema não é maior. Deus é mais. Deus é mais. E usar sim, mais uma vez eu volto a falar, meus irmãos, esse momento para estarmos bem em família, esse momento para rezar mais. Estamos aqui com a igreja vazia, nesse momento, em pessoas. Sim. Mas eu acredito que em coração, cada um de vocês que está em casa gostaria de estar aqui, então você está aqui. Você também está dando força para nós que estamos aqui. Queríamos também que vocês, sim, lógico que queríamos. Lógico que queríamos. Mas também esse é um momento onde nós podemos estar utilizando aqui a máquina para levar a palavra. E quando todo esse período passar, que vocês, cada um que costuma estar aqui todos os dias, às vezes para celebrar os domingos, está conosco para celebrar, mas outras pessoas que não costumam estar aqui, mas nesse momento você, que está nos vendo através do YouTube e do Facebook, que está um pouco mais distante, não costuma, então ele vai continuar sendo evangelizado. Vai continuar ouvindo a palavra de Deus pelo seu aparelho, pelo seu celular. Então vai continuar. Então realmente isso é realmente algo de muito bom, que Deus utiliza, ou seja, de um momento que não é bom, que estamos passando, porque o que queríamos era que todos estivessem aqui, que não é bom, mas para disso ele tirar um proveito e tirar algo de bom, que é levar a palavra de Deus a pessoas que não estavam, que não vinham, que moram mais longe, que agora estão podendo ouvir. Eu digo não só a palavra, não só daqui da nossa paróquia, mas de diversas outras paróquias que também estão comunicando, que também estão se utilizando do aparelho para levar a palavra em todos os lugares que as pessoas estão fazendo. Então, quantas e quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, estão sendo evangelizadas nesse momento, através do aparelho, através da televisão, através do celular. Porque se fez preciso, se foi necessário por uma situação que nós estamos vivendo. Então é Deus agindo. Então acredite nisso. Acredite realmente que tudo isso vai passar, que tudo vai dar certo. Que realmente que Deus, Ele está com cada um. Deus, Ele está na tua casa, está na minha casa, está na nossa casa. Que Deus nos ama. E que Ele vai, com certeza, vai lhe dar e vai dar força a cada um de nós para que nós continuemos e que depois de tudo isso continuemos mais forte, continuemos mais firme na oração, continuemos com mais alegria no coração. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.